Aí ela, pois bem, às vezes eu ia lá no Leon Denis, em Bento Ribeiro e tal, não sei o quê. A gente é assim, o tempo todo. Se a gente parar e pensar que, bom, eu estou cercado de um movimento materializado, egoísta, o ser humano, ele está por aí, graças a Deus, mas eu preciso pensar. Eu preciso começar a pensar de que forma eu posso atuar junto a esse movimento, né? Desconstruir aquela coisa que eu ainda carrego, de que é pensar no meu umbigo primeiro, depois no meu umbigo e assim vai, né? Aqui no Evangelho, ele está trazendo para nós que o egoísmo é a grande chaga da humanidade e que tem como aparecer cujo progresso moral obsta, e ao Espiritismo estaria reservada essa tarefa de fazê-la ascender nas hierarquias dos mundos. Então vamos lá. Doutrina espírita, espíritas. Espíritas igual a nós. Somos nós quem vai fazer isso. Todo mundo fala, eu quero ficar no mundo de regeneração. Quando é que vai ser mesmo? Quando vai ser o mundo de regeneração? Como se fosse algo que acontecesse assim, cabum, virou o mundo de regeneração. Não vai, não é isso. O mundo, ele vai se transformando paulatinamente, porque nós estamos no mundo. Nós espíritas, nós somos, logicamente, a maior parcela que está aqui no Brasil. Correto? Mas nós não somos, não nascemos timbrados pela ideia de um país. Amanhã, outros lugares precisarão conhecer essa doutrina aqui. E quem é que vai levar? Quem é que vai atravessar de novo lá a poça d'água chamada oceano e voltar para a Europa para trazer o conhecimento? Para relembrar, melhor dizendo, porque nasceu lá na França. Quem? Somos nós. Quem irá para o continente africano? Quem irá subir a América do Norte? Quem irá para a Ásia? Somos nós. Porque precisaremos melhorar, precisaremos, vamos dizer assim, retribuir o conteúdo que hoje recebemos, levando para as futuras nações. E aí o mundo vai mudar. Dessa forma, cabe então a nós. Aí ele diz, o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. E quando ele fala coragem, eu fico pensando assim, coragem. Por que coragem, né? Diz um ditado que é preciso ter coragem para fazer o bem. O expositor falou aqui que fazer o bem dá trabalho. Fazer o bem dá trabalho. Tem que ter coragem. Vamos pensar então aqui, a vida sofrida dos nossos missionários. Chico. Eu gosto tanto do Chico, não sei vocês, mas eu amo o Chico. O Chico Xavier para nós representa assim aquela alma, nossa, que um legado de mais de 400 obras escritas. É muita informação. Vivência exemplar, sem palavras, né? E a gente precisa segui-lo, a gente precisa seguir. Não é a gente ficar vislumbrando, ou então dizer assim, isso é para Chico, isso é para Divaldo Bezerra, eu sou eu, ainda não entendo nada, estou aqui, peraí, pega leve, não, vamos cobrar. Porque quem muito é dado, muito será cobrado, certo? Vamos cobrar. Então é bom que a gente esteja fazendo a leitura disso da melhor maneira possível, porque eu vou precisar devolver. Não é meu.
Que cada um, portanto, empregue todos os seus esforços a combatê-lo em si, destruindo o egoísmo, certo de que esse monstro, o devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Eu estou lendo Francisco de Assis, né, que é uma leitura belíssima, não sei se alguém aqui já leu, né, pelo espírito de Miramês. É uma leitura belíssima e conta que o nosso querido João Evangelista, numa reencarnação no século XII, né, século XI, perdão, reencarna como Francisco de Assis. E Francisco de Assis, esse que é tão cultuado dentro do movimento católico, para nós espíritas, representa uma dessas personalidades, né, se por assim dizer, né, ele é até interessante como é feita a colocação que o Francisco de Assis teria sido o Jesus do século XI. Tamanho a importância desse espírito. Ele reencarna com um propósito grandioso de fazer com que todos aqueles pudessem conhecer a mensagem do Evangelho. E é bem interessante que Francisco nasce num berço rico, né? Ele é filho de um homem de muitas posses, mas ao contar a maioridade, ele vira para o pai e fala. E o pai tinha inúmeros planos para ele, né? Ele vira para o pai e fala: o meu caminho não é esse. Contrariado, o pai, vamos dizer assim, quase que enlouquece em saber que Francisco não iria tomar conta dos negócios da família. Chegou a encarcerar ele. Né? Prefere justamente o trabalho junto ao próximo. A prática da caridade. Então a gente observa, tem que ficar de olho na hora, que o relógio porque a gente observa o quanto é importante essas figuras para nós como exemplos. Porque a gente fica se perguntando assim: será que eu consigo? Será que vocês se perguntaram se vocês conseguem? Já chegaram assim para vocês? Já fizeram o exercício do espelho? O exercício do espelho é muito bom, para cuidar, né? Ele é muito bom. Chega lá no espelho, olha para ele e pergunta: o que você quer? Cuidado com a resposta. Cuidado com a resposta. Mas é muito importante, porque olha, gente, necessidade de nos conhecer é primordial. Porque no momento em que eu começo a me conhecer, eu já começo a pensar: bom, aquilo ali não está legal não. Isso aqui está mais ou menos, mas eu posso melhorar. E aí eu começo a quebrar aquele paradigma de que eu sou da terra. Eu não sou da terra coisíssima nenhuma. Eu estou de passagem só. Estou de passagem por aqui. Basta lembrar que o tempo de vida nosso, gente, é pequeno, dizem os Espíritos. É pequeno. Viver 70, 80, 90 anos é um apagar assim, de piscar de olhos para o lado de lá. Passa, né, principalmente depois que a gente passa dos 40, é um problema. Quem passou dos 40 já fica coçando a cabeça. É rápido, né? Mas é importante a gente pensar que todo esse trabalho junto a essa, vamos dizer assim, né, como se ele estivesse abrindo um pacote. Nós somos um pacote fechado. E digo isso porque nós temos coisas dentro de nós que fogem à nossa compreensão. Já perceberam que às vezes parece que somos tomados por uma corrente tão diferente?
agimos de forma tão idônea, nos posicionamos de uma forma tão graciosa, e contrapartida também há momentos em que estamos tão desengonçados diante do trabalho. Não pensem que uma casa espírita composta por espíritas não vai apresentar problema. Vai apresentar, nós temos. Eu conversava com um companheiro aqui sobre isso, né? Sobre essa questão de que a casa espírita, todas elas estão vivendo por conta dessa crise no país. Somos obrigados a evitar custos, né, maiores, gastos e tal. E não é diferente. A nossa casa lá, por exemplo, perdeu mais de 12 funcionários que tinham remunerados, né? Porque uma casa grande requer muito trabalho, é difícil, né? Mas, olha, vejam lá. E quando aí o companheiro disse assim, daqui a pouco, gente, a gente vai precisar vir para cá, arregaçar as mangas e pegar na vassoura. Pegar na vassoura, fazer o trabalho. Mais duro, mais difícil. Pode contar comigo. Não tem problema. É só marcar o dia. A gente precisa estar consciente disso. Mas a gente vai encontrar resistência? Sim, também vai. Porque vai encontrar aquele outro assim, não, pera lá. Pô, eu faço palestra lá na casa. Pelo amor de Deus, como é que eu vou pegar uma vassoura? Como é que eu vou lavar o banheiro? Deixa para quem não é médium. Pensa-se assim, gente. Egoísmo é uma coisa feia. A gente pensa no umbigo só e acabou. E a gente precisa desfazer essa ideia. A gente precisa começar a pensar e olhar para o outro como nosso próximo mesmo. Quando a gente chegar em casa, aí vem o filho perturbar o juízo, vem o marido encher o saco, vem a esposa buzinar no nosso ouvido, vem a tia, vem o cachorro, vem tudo. Ó, conselho que a gente dá, fica quietinho. Ouve, não cria problema não, né? É pior. Se criar problema é pior. Vamos, fazer aquele ouvidinho de mercador, tá tudo bem, tudo certo. É preciso fazer isso. E isso, gente, é renúncia. Renúncia pequena, é simples, mas vai significar lá na frente uma coisa enorme para você. A gente aprendeu. E aí, dentro dessa prática amiga com o outro, sabendo ouvir, sabendo falar no momento certo. A minha esposa chegou em casa ontem, aí ela estava meia tiriri da vida, porque os sobrinhos dela lá, por conta de uma prima, eu digo sobrinhos assim, né, mas não são sobrinhos e tal, as crianças estavam no trabalho, no celular, o tempo todo, e ela então falou, vocês não brincam, vocês não sei o quê, vocês devem largar esse celular para lá, reclamando com os guris, né? Eu falei para ela assim, olha, é legal você chegar e chamar a atenção, mas brigar não vai funcionar. Não funciona. Pega eles, vai fazer uma prática com eles qualquer, vai ensinar. Quando eu vou lá, eu gosto muito de criança, eu me dou bem com criança. Criança é legal, eu gosto. E quando eu vou lá, eles são pequeninos, né? E aí eu chego lá, vamos desenhar. Aí eu corto o barato deles. Tá tudo vendo TV, tá tudo lá no celular. Vamos desenhar, galera, vamos desenhar. Aí eu pego papel e aí eles trazem caneta. E é isso. Ah, André, mas isso ajuda. Você está fazendo com que o outro construa um pensamento diferente. Porque às vezes a gente fica pensando assim, pô, mas não é meu filho. Não é nada meu. Eu não tenho que me meter nisso. Olha lá, egoísmo. Porque eu olho para o outro, não é meu filho. Ah, se fosse meu filho, sim. Aí eu ia falar. Mas não é meu filho. Se eu faço isso, eu estou fechando a porta da possibilidade de
chocar com o outro. Né? É isso que é importante. Eu, certa vez, subindo a Serra de Nova Friburgo, vejo lá um carrão bacana parado no acostamento. Vinha com o meu Fusca que estava fora. Tinha um casal idoso, relativamente idoso, encostado com o carro enguiçado, né? E eu, prontamente, encostei. Vai que, né? Alguém está precisando chegar no horário. Bom, se vai querer andar de Fusca, eu não sei. Aí é problema dele. Mas a gente oferta. Precisando de uma ajuda aí? Aí o Senhor, muito educadamente, falou: não, meu filho, obrigado, o reboque já está vindo. Perfeito. Vamos embora. É um mínimo que vai chegar assim nos nossos ouvidos, falando assim: será? Intuição? Não pensa que é construção nossa não, tá? Intuição não é nossa não. São eles dando bizu aqui. Vai lá, faz alguma coisa. André, não entra aí, não faz assim, faz assado. Ajuda. Ouvindo todos esses trabalhadores que estão no invisível, na prática do anonimato, que nós vamos atingir e desfazer os nossos mal entendidos. Ele ainda continua. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Aí a gente vai dar uma volta lá no templo. Quer ver uma coisa interessante? A Igreja Católica, devemos muito a ela. Devemos muito à Igreja. Muito. Não é pouco não. E sabe por quê? Porque ela resguardou o Evangelho durante todos esses séculos. Até que pudessem chegar um momento em que ele, o Evangelho, precisasse ganhar vida. O Espiritismo, como a gente leu aqui, tem essa tarefa de trazer esse Evangelho que ficou guardado durante séculos e séculos, não passando de palavras ocas, em que movimentava muito pouca ação diante do homem em suas épocas diferentes. Se a gente fosse lá para o medievo, vamos lá no medievo agora. Vamos lá no medievo. Era fácil? Não. Dificílimo. Como viviam os homens no medievo? Tínhamos saúde? Tínhamos facilidades? Não. O homem era basicamente escravo daquele tempo, aonde precisava o tempo todo pagar impostos, porque isso a gente paga desde que o mundo é mundo, né? Pagava-se impostos pesados, a igreja vinha lá, pegava o que era dela, né? E ao camponês, aquele que ficasse o que desse para ficar. As palavras do próprio amor que Jesus então pregara eram palavras ocas, serviam para nada na boca daqueles que ali estavam, não reconheciam. Hoje a gente vê nos dias atuais um movimento já bastante interessante. Eu fiquei muito feliz quando o nosso querido Papa João Paulo II, né, teve a hombridade de pedir perdão à humanidade pelos excessos da igreja naquele período. Cheguei a ficar arrepiado. É sério, porque olha a atitude benéfica daquele homem de batina, reconhecendo os equívocos. Temos na atualidade o Papa Francisco, alguém que está também enganjado numa prática de tentar fazer esse amor vingar, essa mensagem do Cristo nascer. Tirar um pouco aquela pompa, né? Sim. A gente sabe que o próprio Vaticano, aquela cúria que envolve todo aquele movimento, é extremamente denso, pesado, não é fácil mudar.
tamanho o processo no qual nos envolvemos durante séculos e séculos. Mas então, vejam, hoje nós temos a doutrina dos Espíritos. E como ele disse aqui, os Espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedregosos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar esse viril, para que se cumpre que primeiramente os espilais de vossos corações. Emmanuel nos dá essa mensagem. Então, olha lá, está dentro de nós. É essa prática pequenina que eu vou começar a fazer, essa limpezinha interna que eu vou pegando a vassourinha, vou jogando fora, essa posição, essa postura ruim, a fim de fazer com que o cristianismo verdadeiro venha tomar lugar aqui dentro. Aí eu já não vou olhar para o outro lá fora como aquele que é só o outro, né? Eu preciso pensar que dentro dessa esfera de compreensão eu vou ser alguém que vai ser beneficiado, mas não vamos barganhar. Essa é que é a grande questão. Nos beneficiamos em fazer o bem, mas muito cuidado com essa prática exterior. A coisa tem que fluir de verdade de dentro de nós. A gente precisa olhar para o outro como sendo aquele que está acenando, pedindo socorro. E devagarzinho eu vou desfazendo todo esse homem velho que eu carrego para me tornar um homem melhor. Não vamos sair correndo, senão a gente tropeça. Mas vamos fazendo a coisa da maneira mais criteriosa possível. Mais criteriosa possível. Chegando em casa, olha lá, bom, vamos agora. Hora de fazer a faxina nesse guarda-roupa. Vamos ver o que dá para lá, o que sai para cá. Tem gente com frio. A gente já começa nesse exercício pequeno. Deixa eu ver se alguém está precisando de alguma coisa. São essas campanhas solidárias que a gente vê pelo mundo afora. E como eu falei nisso, há muita gente fazendo isso. Há muita gente trabalhando pelo outro. Não vamos fazer aquela ideia de que não, todo mundo, cada um por si, Deus por todos. Não é isso. Nós já somos criaturas capazes de fazer isso, de trocar, de fazer um intercâmbio. E aí vem o melhor de tudo, no final. Dizem os Espíritos que quem caminha depressa, há muitas provas se forra. E o que é caminhar depressa, gente? O que é caminhar depressa? É correr? Não, o que é caminhar depressa? Se não eu fazer a leitura exata da coisa. Eu falo para meu filho quando vem fazer prova, que ele fala assim, poxa, apaguei essa questão aqui de bobeira. Eu falei, tu errou porque não sabe ler, filho. Ai, filho, não dá nada. É o quê? Não sei ler? Não, você não sabe ler. Claro que eu sei ler. Claro que eu sei ler, porque você não sabe ler. Você errou porque não sabe ler. Aí fiquei perturbando o juízo dele. Aí eu falei, meu filho, preste atenção numa coisa. 50% do problema está na leitura. Se você engole as vírgulas, os pontos e tudo mais, você perde. Até tentem ler. Desrespeitando a ortografia para vocês verem o que vai dar. Não aprendeu nada. Só leu. E mal. Então, é isso que é a grande diferença. Então a gente precisa aprender a fazer essa leitura daquilo que a gente que está chegando até a gente. E aí, olha, com posse disso, eu já começo a melhorar. Não tenhamos pressa
somos eternos. Certo? Tempo nós temos. Mas também não sejamos preguiçosos. Porque senão vamos demorar mais tempo. Simplesmente assim, né? No caminho de Bangu para cá, eu vim pensando, meu Deus, pega aquela Avenida Brasil, tomara que ela esteja limpa. Quando eu entrei de Odoro, tudo parado. Ai, meu Deus do céu, Não vai dar. engarrafado, não vai dar. Aí liguei o Wazezinho para piorar, só vi aquele vermelhão. Tá inteira a Avenida Brasil parada. Mas já estou aqui, aí eu pensei, já estou aqui, relaxa. Se tiver que ser, vai ser. Desci, cheguei lá na frente, entrei aqui, sentido pegar a estrada e tal, saí da Avenida Brasil, cá estamos. Corri para chegar a tempo, com medo de não chegar, mas é interessante, né? Mas não chega. A gente estava falando, a gente chega, a maioria das pessoas chegam em cima do laço, né? Mas a gente chega. Ainda bem que a gente chega. Ainda bem que a gente não está ouvindo aquela conversinha assim, hoje está frio, cara, tu vai sair de casa para ir lá no caminho da luz. Você vai lá, André, ouvir, você vai lá fazer, fulano, vai casa, tem um filme bom para ver, vai ver Jornal Nacional, vai ver as tragédias do planeta, né? A gente vem para casa espírita, vem estudar, vem aprender, vem ouvir, e outra coisa, vamos sair daqui com certeza muito melhores. O tempo acabou, esse relógio tem pilha, é um problema. Mas, gente, fica a mensagem. Quem dera que eu pudesse não ser egoísta. Mas venci um pouquinho hoje do meu egoísmo. Vim para cá me juntar com vocês. Certo? Estamos aqui. Vamos trabalhar. Há muito trabalho pela frente. Não é pouco. Ninguém fique com medo, porque serão dias difíceis, mas com fé, com coragem, a gente há de vencer tudo que vier no nosso caminho, no sentido contrário. Bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo, né? Que Jesus nos abençoe a todos e até a próxima.